Bora, galera! Eu sou o professor Tiago Xavier, professor de Biologia aqui do Vírus Cursinho, e estou hoje aqui para a gente resolver uma questãozinha de um tema que com constância cai no Enem. A gente vai resolver agora uma questão que envolve DNA, cromossomo, núcleo celular. Essa é uma temática que está sempre presente nas provas, essa temática de controle higiênico ou algo afim, conteúdos afins, está sempre presente nas provas. E aí eu estou hoje aqui com uma questãozinha para a gente revisar alguns pontos relativos a esse tema, certo? Vamos lá a questão. Joga aí na tela, Júlia, a questão para a gente. Perceba que aí pela imagem, o que a gente tem é um cariótipo, certo? Um cariótipo humano. Se você analisar bem, o que você tem aí são vários cromossomos e a questão trouxe esses cromossomos organizados em pares. Na espécie humana existem 23 pares de cromossomos, certo? E aí a gente tem um cariótipo bem definido, bem explicado, onde eu tenho o primeiro par de cromossomo, o segundo, o terceiro e assim vai sucessivamente. Porém, se você for lá para o último par de cromossomo, pela imagem, você percebe que se tem aí 2 cromossomos com a legenda X e nenhum cromossomo na legenda Y. O 23º par do cariótipo humano trata-se do cromossomo sexual, do par de cromossomos sexuais. É bom lembrar que em mamíferos o sexo feminino ele é homogamético, ou seja, ele produz sempre gametas com o mesmo tipo de cromossomo sexual, porque o sexo feminino tem 2 cromossomos X. O que caracteriza o sexo feminino, o que faz com que o indivíduo venha a ser do sexo feminino, é justamente a ausência do outro cromossomo sexual que é presente no sexo masculino, ou seja, o cromossomo Y. Indivíduos do sexo feminino, em mamíferos, tem 2X. Indivíduos do sexo masculino tem um X e um Y. Ô pessoal, fica atento no que eu falei há pouco tempo. O que faz com que o indivíduo seja do sexo feminino não é a presença dobrada do X, é a ausência do Y. Tiago, qual é a diferença? É que existem algumas síndromes onde o indivíduo apresenta 2X e um Y. É uma síndrome de Klinefelter. Assim como também existem síndromes onde o indivíduo apresenta só um X, que é a síndrome de Turner. Basta lembrar que quando o indivíduo tem 2X e um Y, síndrome de Klinefelter, é sempre do sexo masculino, por causa da presença do Y. Pessoas que sofrem com síndrome de Turner, que tem apenas um cromossomo sexual, o X, é sempre do sexo feminino devido à ausência do Y. Então, Klinefelter só afeta sexo masculino, presença do Y. Turner só afeta o sexo feminino, ausência do Y, tá? Feitas essas considerações, vamos aí adiantar e ler o enunciado da questão. Tem aí, ó. O número de cromossomos de uma espécie, às vezes, pode apresentar alterações. Analisando a imagem e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que, letra A, o cariótipo acima de uma célula haploide, de um organismo humano, pois apresenta 46 cromossomos. Além disso, trata-se de um indivíduo do sexo feminino por não apresentar nenhum cromossomo Y. Pessoal, o final da questão, o final do item, ele está correto. Trata-se de fato de um organismo feminino, como a gente acabou de explicar. A ausência do Y é feminino. Porém, deixa eu destacar uma coisa aqui na questão para você ver, ó. O início da questão fala que trata-se de uma célula haploide. Pessoal, vamos lembrar a diferença entre uma célula haploide e diploide. Organismo diploide é aquele que apresenta 2 cromossomos de cada tipo. Ele apresenta pares de cromossomos. Organismos haploides são aqueles que apresentam um cromossomo de cada tipo, tá? Perceba que no cariótipo que a gente viu anteriormente, o indivíduo tem 2 cromossomos de cada tipo, é um organismo diploide. Na espécie humana, só tem um tipo de célula que é haploide, que são as células germinativas, os gametas, espermatozoides e óvulos. São células haploides para justamente, quando ocorrer a fecundação, gerar um zigoto com 2 cromossomos de cada tipo, gerar um indivíduo diploide. Tá ok? Então o item está falso, devido a esse nomezinho haploide aí. Perceba que o mesmo erro se repete na letra B. Então, pelo mesmo motivo, a alternativa B também está incorreta, tá certo? Agora vamos ler a letra C aqui, ó. O cariótipo acima de uma célula diploide de um organismo humano, pois apresenta 46 cromossomos. Além disso,
Trata-se de um indivíduo do sexo feminino por apresentar, no mínimo, um cromossomo X. Ô, pessoal, vamos ficar aqui atento a essa questão, porque ela começa toda certinha e aí tem um erro no final. Ó, de fato, a célula ela é diploide, tem 2 cromossomos de cada tipo. Na espécie humana existem 23 tipos de cromossomo, certo? Como tem 2 de cada tipo, uma célula diploide da espécie humana tem um total de 46 cromossomos. Então a questão começa toda certa. Porém, no final do item, a gente tem a seguinte situação, ó. É do sexo feminino por apresentar, no mínimo, um cromossomo X. O que faz com que o indivíduo seja do sexo feminino, pessoal, como eu disse há pouco tempo, é a ausência do Y. Perceba que indivíduos do sexo masculino são XY. Ele também tem, no mínimo, um X. Certo? A presença de um X não faz o indivíduo ser do sexo feminino. Sequer a presença de 2X garante que ele é do sexo feminino, porque ele poderia ser do sexo masculino com síndrome de Klinefelter, como eu já disse. Então, o que de fato caracteriza um indivíduo do sexo feminino é a ausência do Y, e não essa presença de no mínimo um X, tá certo? O item está errado. E aí, a letra D, o nosso gabarito, é a nossa resposta, e ela diz o seguinte: o cariótipo acima é de uma célula diploide de um organismo humano, pois apresenta 46 cromossomos. Tudo certo, como a gente acabou de relatar. E o final da questão diz: além disso, trata-se de um indivíduo do sexo feminino por apresentar uma dose dupla de cromossomo X. Como é um cariótipo normal, a dose dupla do X implica também na ausência do Y, já que não está presente a síndrome no cariótipo. Pronto, galera. Esse tema que envolve DNA, cromossomo, núcleo celular e controle gênico das células é um tema bem frequente no Enem. E aí fica atento a essa dica, revise essa temática. Você que vai fazer Enem não pode deixar passar nada, principalmente aqueles temas que são muito frequentes. Fica a dica aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o professor Tiago Xavier. Grande abraço.